Paz e graça. Chegamos à sexta-feira, hein? Que semana, a semana passou, né? Estamos já iniciando o nosso fim de semana, mas a nossa busca pelo Senhor vai de dia após dia, né? De fé em fé, de glória em glória. Nós o amamos, nós o queremos e estamos aqui dizendo a Ele, buscando a sua presença e dizendo a Ele que existe um povo em que Ele pode contar, confiar, né? Que quando o Senhor passar os seus olhos sobre a terra, Ele nos aviste e Ele venha sobre nós, né? E nos dê a sua bênção, o seu cuidado. Bom dia, Lilde, bem-vinda. Hoje, na nossa jornada 3:16, nós vamos parar em Joel. Depois de Daniel e Oséias, Oséias não tem o versículo 16. Então, nós iremos para Joel. E o capítulo 3 de Joel, ele fala do julgamento das nações, né? Ele é Deus trazendo uma profecia, falando sobre Jerusalém, sobre o que iria acontecer com as nações que dispersaram o povo de Israel e destruíram o templo e roubaram o que tinha de valioso ali. E aí o Senhor começa a dizer que Ele vai sim fazer o juízo e pergunta a essas nações: o que vocês têm contra mim? Então, o pano de fundo desse versículo é esse aí. Bom dia, Laurinelli. Bom dia, irmão Walter. Sejam bem-vindos. Eliude falando da live de ontem lá no Mulheres Relevantes. Se você quiser, vai lá no perfil Mulheres Relevantes. Foi muito boa mesmo. Sobre a mulher samaritana. Nós estamos fazendo uma minissérie pelo Mulheres Relevantes. Toda quinta-feira às 18 horas, falando sobre alguma mulher relevante da Bíblia. E ontem falamos sobre a samaritana. Então, se você quiser ir lá, né, e assistir, tá lá gravada, tá lá no perfil. Bom dia, Jô. Então, nós já estávamos falando aqui sobre o nosso texto de hoje, que está em Joel. E é um texto que nos gera esperança. Né? É daqueles textos de trazer à memória, né, aquilo que nos dá esperança. Eu acho tão interessante como cada um dos textos que a gente vai visitando, vai passando durante a semana, parece ter ligação um com o outro, né? Parece ter uma ligação. A gente tem saltado de livro em livro e, no entanto, o Senhor tem mostrado essa ligação que há. E esse texto aqui, ele se conecta muito com o de Daniel que a gente viu ontem, porque o de Daniel é uma cena, como vimos, né? Aquela cena de tensão, momentos de tensão que vai acontecer com esses jovens que desafiaram um rei, alguém tão poderoso como Nabucodonosor, dizendo que não se dobra e dizendo que confia num Deus que ninguém vê. O que vai acontecer com esses jovens? E a gente vê o Senhor se manifestando poderosamente naquela cena, de forma milagrosa, totalmente milagrosa e sobrenatural. 3 homens que são lançados numa fornalha, eles saem ilesos. E mais, o próprio rei Nabucodonosor, ele consegue enxergar dentro da fornalha, não 3 homens, mas 4, e ainda diz que o 4º homem se assemelha a um filho dos deuses. Então, nós vemos que o Senhor honrou a fé daquele povo. O Senhor, de fato, se manifestou de forma visível, corpórea, e é tremendo ler aquela cena, né? E hoje o nosso 3:16 fala assim: o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém levantará a sua voz. A terra e o céu tremerão, mas o Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel. O que dizer desse versículo? Apenas
deixar que ele cumpra o propósito para o qual foi enviado, né? De trazer fé, esperança, expectativa e confiança ao nosso coração. Nós falamos também essa semana sobre essa intimidade que gera essa confiança, né? E ele diz que ele vai rugir de Sião. Ele diz que chegará o tempo que ele vai defender o seu povo. Então nós podemos confiar no nosso Pai, no nosso Senhor, naquele que nós estamos servindo, né? Ele, sim, ele vai lutar as nossas causas. Sim, muitas vezes ele permite que passemos por situações difíceis, desafiadoras, por lutas e lutos, por tristezas. Muitas vezes ele nos permite passar por tudo isso, porque há um propósito, também já vimos isso, há um propósito, né, em tudo que nos acontece. Existe, Paulo falou sobre isso, né, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Então há um objetivo, a nossa vida não está apenas acontecendo, a vida não está nos levando, né? Nós colocamos a nossa história nas mãos do Senhor e Ele também nos faz protagonistas, porque assim como Ele é intencional, Ele também faz do seu povo um povo intencional. E aqui Ele fala, né, de que a terra e o céu vão tremer. Então tudo o que é para ser abalado, tudo que não é permanente, tudo que parecia estável, vai tremer, mas Ele, o Senhor, vai ser o refúgio para aqueles que nele esperam, vai ser o refúgio para o seu povo, né? Uma fortaleza para Israel. O Senhor é essa fortaleza que a gente aprenda a confiar. Quando o céu tremer, né? A terra tremer em nossas vidas, que a gente corra para Ele, que Ele seja o nosso refúgio de fato, que não haja desespero. A gente vê ali na cena de Sadraque, Mesaque e Abednego, a terra tremia para eles naquele momento. O céu parecia também que tremia naquele momento. Afinal, a vida deles estava por um fio. Mas eles confiaram no Senhor, eles se refugiaram no Senhor. Então, que possamos entender, né? Não duvidar, crer tão somente de que o nosso Deus é de fato um refúgio e que ainda que a terra trema, ainda que o sol se abale, é Ele que está rugindo. Se abalou porque Ele rugiu, se abalou porque Ele falou, se abalou porque Ele ordenou e Ele continua sendo um refúgio para as nossas vidas. Oi, Dênia, bom dia, querida. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que esse final de semana seja um final de semana de paz para todos, que possamos sentir a sua presença forte, né, poderosa em nosso meio, em nossas vidas. A paz de Cristo, né, seja árbitro no coração de vocês, que a paz de Cristo seja abundante na vida e na casa de vocês, né, que essa paz que habita, né, em nós, essa paz de Cristo que habita em nós, alcance outros que estão vivendo momentos atribulados, difíceis, que eles sejam atraídos para o Senhor, né, ao ver um coração confiante, como a gente ouviu ontem na live lá do Mulheres Relevantes, né? Nós lemos a Bíblia, mas outras pessoas leem a nós, né? Leem as nossas vidas. Quem não lê a Bíblia, quem não tem esse hábito, vai ler a sua vida, vai ler a minha vida. Então, que sejamos cartas fáceis de sermos lidas, cartas que são facilmente entendidas, né? Deus nos abençoe. Vamos orar. Ó Senhor, muito obrigada, Pai. É muito bom saber que o Senhor é um Deus que cuida dos seus,
que o Senhor não nos deixa, que o Senhor não nos abandona, que o Senhor é alto refúgio e fortaleza para o teu povo, Senhor. Ah, Jesus, grande é o teu nome em toda a terra. Nunca se ouviu falar de um Deus como o Senhor, que trabalha em favor daqueles que em Ti esperam. Aqui, Senhor, nós esperamos por Ti, Senhor. Ó, Senhor, nós confiamos em Ti, Senhor. Ajuda-nos na nossa incredulidade, ajuda-nos a avançar, Senhor. Ah, Deus, e que esse final de semana seja um final de semana em paz, abençoado, que o Senhor use-nos, use as nossas vidas para alcançar outros, Senhor, que o Senhor se manifeste todos os dias em nosso meio, no nosso lar. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós nos veremos na segunda-feira, se assim o Senhor nos permitir. Até mais.